Estamos fazendo então a nossa panorâmico bíblico e hoje nós vamos falar sobre o livro de Neemias, né? Livro de Neemias. Você tem na apostila aí, na página 8, nosso momento de aprendizado e algumas coisas importantes para a gente falar sobre ele. Primeiramente, a respeito do título, né? Não tem como a gente dizer assim, por que tem esse nome Neemias? É porque o texto, né, logo de cara está dizendo para nós no versículo 1, as palavras de Neemias, filhos de Acalias. Então o autor já, logo de cara, ele já se identifica que essas palavras que estão trazidas nesse livro, contidas nesse livro, são registradas por Neemias. Esse Neemias é filho de Acalias. Quando? Então ele vai falar todo para a gente assim, o momento histórico, a data na qual ele está escrevendo, que é a data de 445, ano 445 a.C. Aonde ele está? Na cidade de Suzã. A cidade de Suzã. Quem lembra dessa cidade? Quem viveu lá? Pois é. E um dado curioso. Se você pegar nossa tabela cronológica, você vai ver que a Esther, ela viveu antes de Esdras e antes de Neemias. Se fosse de maneira cronológica, nós teríamos que pegar o livro de Esther e colocar antes do livro de Esdras e antes do livro de Neemias. Ok? Na tabela nossa lá, Esther vai viver lá em 438, mais ou menos, na terra lá de Suzã. E a história de Neemias, né, Esdras e Neemias, então ela acontece posteriormente a isso. Então a gente olha tudo isso e a gente fala assim, que legal. Né? Então a gente fica olhando assim, a Esther, né, ela foi rainha, né, junto lá do reino da Pérsia, e nós temos aí então essa questão curiosa para tudo. Obrigado, Nico. Então a gente tem essa questão. Neemias, então, é um autor, ele nasceu no exílio babilônico, ele estava vivendo no exílio babilônico, ou seja, ele não experimenta, né? Ele não vivenciou aquele momento na qual Nabucodonosor entra em Jerusalém, ele não exilado tinha direitos, né, tinha seu direito de ir e vir, né, livremente, ele tinha condições de né, viver na sua própria casa, ele tinha condições de poder exercer a sua profissão. Ok? Tranquilos? Muito bem. O ano, né, na qual nós temos aqui, temos algumas divergências, né, então a nossa apostila traz algumas divergências com respeito à autoria, né, ao ano da autoria do livro, porque eles colocam, alguns críticos acham que o livro de Neemias foi escrito antes, a história de Neemias fosse né, retratada antes de Esdras. Mas a gente olha o livro de Esdras e Neemias, ainda que na Bíblia hebraica, antigamente, era um livro só, né, o livro de Esdras e Neemias são todos juntos, era um livro só. Mas, ao tempo, eles foram separando porque são autores totalmente diferentes, independentes. Então, chegou-se então à conclusão de que realmente Esdras vive antes de Neemias, ele é aquele grupo que sai, né, a mando de Ciro, que vai para aquele grupo para reconstruir o templo, né, a ênfase do Esdras é a reconstrução do templo, então a gente vê a centralidade, né, na qual Esdras dá o livro de mostrar a centralidade de Deus na história do povo e a palavra de Deus como a sua lei moral e religiosa para que eles pudessem conduzir a vida deles mediante a esta religiosidade, a esta parte de espiritualidade, ou seja,
adorar a Deus, necessariamente precisa estar na mesma sintonia com a palavra. Ou seja, a palavra de Deus é a referência que nós temos como Deus, que é nosso Senhor, mas também essa referência de Deus nos leva a uma vida prática, a uma vida de santidade, na qual fazemos um culto aceitável e agradável ao Senhor. Ok? Então, cultuar a Deus não significa somente você dizer assim, eu amo a Deus, eu adoro a Deus. Não adianta você dizer somente isso. Em contrapartida, para que você possa verdadeiramente adorar a Deus e Deus aceitar o nosso culto, a nossa vida tem que estar em conformidade com a sua palavra, com o seu ensino. Ok? Tranquilos? E Neemias, então, esse autor, esse personagem que surge agora na nossa história, e esse personagem ele tem algumas coisas importantes no livro. Primeiramente, quando você lê o livro de Neemias, você tem um retrato, você tem um relato de memórias de Neemias. Você tem é como se fosse uma agenda, é como se fosse a sua, aquele livrinho que você escreve, as suas memórias, você escreve o seu diário, você coloca os seus acontecimentos, e o livro de Neemias tem essa característica de mostrar um diário de Neemias, o que ele fez, como que ele fez, que jeito ele fez. Então você tem aí esse relato das memórias no capítulo 1 até o capítulo 7, versículo 3, e do capítulo 11 até o capítulo 13, relatos de Neemias a respeito do que ele fez. Vamos lá, por exemplo, a gente acabou de ler aqui que ele escutou o relato de Anani, seu irmão, com respeito às pessoas que estavam lá em Jerusalém. Ele disse, como que estão os nossos irmãos lá em Jerusalém? Aqueles que não foram levados com exílio, aqueles que viveram em Jerusalém no período do exílio, mas aqueles lá não foram levados, eles ficaram ali. Quem que Nabucodonosor levou para o exílio? Principalmente. Foi todo o povo? Só a elite. Só a elite. Por que será que Deus fez isso? Assim, a massa do povo, no geral, as pessoas que não é parte dessa casta da elite e da sacerdotal, Deus preservou em Jerusalém. Deus preservou em Jerusalém. E ele levou só a casta. Por que ele fez isso? Por que você acha que Deus fez isso? Por que Deus foi levar os nobres? Por que Deus foi levar os sacerdotes? Por que Deus foi levar a casta rica de Jerusalém? Porque eles eram mais fiéis a Deus? Porque eles eram pessoas mais religiosas no sentido casto da palavra? Não. Pelo contrário, foi por causa dos sacerdotes e da elite que a nação viveu a decadência espiritual. Deus leva eles especificamente porque eles são os responsáveis diretos pela decadência espiritual de Jerusalém e de Judá. Deus leva todos esses longe dos seus palácios, longe das suas mansões, longe das suas boas vidas e levam lá para o exílio. Leva lá para o exílio. Imagina só a elite, né? Tinha tudo e agora não tem nada. O pobre já não tem nada. Não tem nada. Então ele se ele for levar para o exílio, para ele não vai ter diferença nenhuma. Está ali ou está aqui, não vai ter diferença nenhuma. Mas para a elite, misericórdia. Misericórdia. É muito mais difícil alguém que tem alguns bens, alguma coisa que você tenha, que você julga que é importante, e você ser privado disso. Seu carro, pode ser uma casa mais humilde, mas é a tua, as suas coisinhas, você ser privado disso. Já faz uma grande diferença para todos nós. Imagina eles com as suas grandes posses e essas pessoas serem privadas de tudo isso. Imagina a tortura psicológica e emocional que eles viveram no exílio babilônico. Então Deus pega eles e fala assim, ok, vocês rejeitaram-me, vocês deixaram de lado, mas agora eu vou tratar com vocês. Leva a elite toda para lá. Ok? Então, a gente tem essa constatação, esses relatos, e a gente vê assim algumas coisas importantes no livro. Olha só, vamos pensar no contexto. Nabucodonosor invade Jerusalém em 588 a 586. Então ele invade, ele pega esses nobres, ele pega essa turma toda e leva. E dentro dessas leva toda, está Daniel, seus amigos, que são levados nessa primeira leva. Tá? Daniel era adolescente, fazia parte de uma família, uma família que era nobre. Então a família dele foi levada para Nabucodonosor, lá na Babilônia.
Ok? E então eles invadem. Com o tempo, as coisas foram acontecendo, houve algumas revoltas em Jerusalém, porque alguma liderança ainda que foi colocada ali, alguns governadores que foram colocados por Nabucodonosor, eles se revoltaram, se rebelaram contra o governo de Nabucodonosor. Ok? Então a gente tem relato na Bíblia que Joaquim foi um desses, Ezequias, né, um outro rei que foi colocado ali também, né, se rebelou contra, não esse Ezequias que a gente conhece, é outro, né, se rebelou contra o governo de Nabucodonosor. Então a gente tem alguns relatos de alguns governantes que foram colocados ali pelo Império, né, babilônico, se rebelaram contra ele. E tempos depois, lá mais ou menos no ano 447, surgiu um carinha chamado Megabizus. Megabizus, né, governador, que era um sátrapa. Né? O que é um sátrapa? Eram governadores de regiões que eram colocados pelo governo babilônico. E depois o reino persa também continuou essa administração. Então eram governadores de áreas, e esse sátrapa, esse homem, esse líder, né, que era o governador daquela região, se rebelou contra o império. Por quê? Porque ele prometeu, estava sendo atacado, e ali, então, em 455, houve uma revolta dessas pessoas, eles se refugiaram no Egito, e então esse governador disse assim, espera aí, voltem para nós, voltem para o nosso governo, voltem a servir o império, que eu vou proteger vocês. Então, os judeus que foram para lá, eles se entregaram para o Megabizus, e o Megabizus falou assim, olha, vocês estão protegidos por mim. Só que o imperador disse assim, não, e matou todos eles. Matou todos eles. E isso serviu como motivo para Megabizus levantar-se contra o império vigente, e aí então se constituiu uma revolução naquele momento ali. E aí, ele separou, ficou um bom tempo ali separado, só que chegou um momento então que ele viu que a pressão era muito grande, e ele volta então para o Império Persa, ele se entrega ao Império, e então as coisas voltaram a constituir uma paz momentânea entre eles. O contexto de Neemias é que essa revolta de Megabizus trouxe instabilidade para toda a Palestina. Trouxe instabilidade política para toda a Palestina. E os judeus estavam ali outra vez, envolvidos em mais um conflito. Mais um conflito. E agora ele estava nessa saia justa. O rei persa de um lado, o Megabizus do outro, e essa situação toda, e estava lá Neemias da história toda. Então, quando surge essa história que Neemias conversando com o seu irmão, conversando tudo isso, também serviu como uma estratégia do rei persa, colocar alguém de confiança em Jerusalém, para trazer uma estabilidade política naquela região. Então Neemias, né, você vê como que Deus faz as coisas, né? Como a gente acredita na soberania de Deus e na providência de Deus, e as coisas, né, trabalhando favoravelmente ao povo de Deus, os assuntos acontecem e corroboram para que Deus estabeleça o seu propósito. Qual que é o propósito de Deus? Qual que era o propósito de Deus revelado em Esdras? Reconstrução de Jerusalém. Reconstrução do templo, ok? Sabemos que Esdras é um escriba, e ele foi favorecido pelo rei persa, falou assim, vai lá, o rei Ciro falou assim, vai lá e reconstrói o templo. Essa é a missão que Ciro recebeu de Deus, como a gente leu semana passada. Essa é a missão que Deus deu para Ciro, reconstrua o templo em Jerusalém. Então ele pega 50 mil pessoas e manda de volta para Jerusalém. E Esdras é aquela pessoa que vai ser o responsável por tudo isso. E agora, tempos depois, Neemias escuta que Jerusalém ainda continua em frangalhos. Já passou 25 anos quase, da volta deles do exílio, já faz quase 25 anos que eles voltaram para a terra. No máximo conseguiram reconstruir o templo, male. E então Ananias chega assim, olha, está uma miséria Jerusalém. Está um caos. Mas vamos pensar assim, né? Aconteceu essa história toda com o Rio Grande do Sul. Todo mundo está envolvido emocionalmente, psicologicamente, para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Passa um mês, passa 2, passa 3, passa um ano. Você vai lá para Porto Alegre, você vai ver montanhas e montanhas de lixo. Passou um ano, passou 2 anos. E você vai passar daqui 2 anos, e aquela montanha de lixo lá ainda.
Já passou você passando 25 anos aquela montanha de lixo lá ainda? Então aí começa a ver a demonstração de um estágio de latência no coração do povo, um acomodismo no coração do povo, de dizer assim, a minha casa está caindo, mas não caiu ainda. Minha casa está caindo, mas não caiu ainda. Quando ela cair, aí eu vou ver o que eu faço. Quando ela cair, eu vou ver o que eu faço. E muitas vezes essa latência, essa comodidade, acaba levando a uma degradação emocional e psicológica no coração do povo. Né? Então Neemias chega, escuta o relato do seu irmão, achando que eu vou vir boas coisas, porque nosso povo morria de vontade de voltar. Mas voltaram. E não aconteceu absolutamente nada. O ânimo não foi restaurado, as esperanças não foram renovadas, a disposição não foi ativada, e as pessoas simplesmente voltaram para suas vidas e se mergulharam num desânimo diante daquilo que estavam vendo. Neemias, então, diante do relato, nós temos o retrato de um homem que escuta o relato e ele se compadece disso. Ele se identifica com aquilo porque ele almejava ver a restauração da sua nação, a restauração do seu povo. E nós temos relato de orações. Importante a gente entender esse movimento de Neemias com Deus mediante as orações que ele faz ao longo do livro. Ao longo desse livro você vai ver de 3 a 4 orações de Neemias profundas, extensas, orações que ele pede a Deus para que o Senhor esteja no movimento, trazendo então a restauração agora dos muros de Jerusalém. O contexto que nós temos, queridos, é um contexto na qual nós vemos um reino ainda subjugado, mas não somente pelos inimigos que estão à sua fronteira. Ele tem inimigo no norte, ele tem inimigo no sul, ele tem inimigo no oeste, ele tem inimigo no leste. Ele tem inimigo em todos os lados. Em todos os lados. Ele está no meio de inimigos. Os inimigos não deixaram de ser inimigos dele. Continuam sendo inimigos dele. E agora, então, o pior desse inimigo não era aqueles que estavam fora. Era o que estava dentro do coração deles. Era o desânimo. Era a apatia. Era aquela coisa que não tinha motivação para ter mudança na sua vida. Quem que são os inimigos internos que estão ali perto dele? Sambalate. Você vai ler sobre Sambalate. Quem que é o Sambalate? É um horonita, membro de uma família poderosa que retinha o controle de Samaria. E havia muito tempo que eles estavam dominando ali. Samaria, vocês lembram que foi invadida, né? Israel foi invadida em 732 a.C., onde Israel foi dissipado, as 10 tribos foram dissipadas, então o rei da Síria trouxe outro povo para viver ali em Samaria, em toda a região. E esse homem é um desses, descendente dessas famílias que vieram de outras nações para habitar na região de Samaria. E essa família dele dominou aquele espaço por muitos e muitos anos. Que ano que nós estamos falando aqui, queridos? 445 a.C. Quando foi a invasão? 732. Quantos anos que estão ali? Quase 300 anos. A família desse homem está há quase 300 anos naquela região, dominando, criando um verdadeiro reino naquela região. Então, Sambalate é um cara altamente poderoso nessa região. Se tornou um senhor da terra. Se tornou um homem poderoso naquela região. Aí tem outro. Quem tem outro lá que a gente sempre lê dele? Tobias. Tobias era um judeu. Era um dos filhos de Abraão. Só que Tobias, quando você vai ler o livro, a cronologia da família dele não foi encontrada, não bateu os dados. Não bateu os dados. Fala assim, ó, você diz que é judeu, mas nós no nosso registro nós não temos a sua família aqui. Mas ele se julgava ser um judeu. Mas não foi comprovado que ele era um judeu. Ok? Os bancos de dados dos judeus naquela época, então, ou eles falharam, ou de fato ele não tinha alguma descendência nenhuma de judeu. Contudo, possivelmente, Tobias seja um dos filhos daquela nação de Israel que foi levado embora
mas não foi todos. Ou seja, muitas mulheres das 10 tribos ficaram na região. Muitas mulheres ficaram na região. Por quê? Eles mandaram embora os homens e deixaram as mulheres. Trouxeram os homens de outras nações e essas mulheres casaram-se com essas pessoas. E se tornou um casamento misto. E o registro que é dado é ao homem. Que leva em conta é o registro do homem. E o marido dessas mulheres, que eram judias, não eram da nação de Israel. Por isso que Tobias não era reconhecido como judeu. Mas a mãe dele era judia. Ok? A mãe dele era judia, ele é um mestiço. E para isso, os judeus não consideravam como filhos de Abraão. Ok? Tranquilos? Seguindo em frente, nós temos Tobias. E aí nós temos outros inimigos. Os arábios do sudeste, liderado por Gesem. Gasmum, né, que nós temos aí, que pode ser o rei de Quedar. Finalmente, a oeste, sem líder identificado, os adoditas, inimigos perenes de Israel, um remanescente dos filisteus. Então, Neemias está mergulhado numa região que é um pavio de pólvora. É um pavio de pólvora. É um barril de pólvora pronto a explodir. Não é muito diferente de hoje. Continua o mesmo barril. Continua o mesmo barril de pólvora. Continua o mesmo perigo de explosão. Então você vê que essa guerra de hoje, isso é milenar, queridos. Isso é milenar. Não vai ser resolvido com uma canetaça da ONU. Não vai ser resolvido com isso. É uma guerra cultural. É uma guerra sanguínea. Então essa guerra vai longe ainda. Essa desavença vai longe ainda. Aí entra uma outra característica. Por que acontece isso com Israel? Por que vocês acham que as pessoas têm tanto ódio de Israel? Olhe para o lado espiritual. Quem é o povo de Israel? Povo de quem? Qual outra nação que diz assim, nós somos povo de Deus? Mas o Deus, ele é outro. Misericórdia, né? Mas quem que é o Deus verdadeiro? Essa é a questão. Qual é o Deus verdadeiro? A quem ele se revelou? Aos árabes? Não. Ele se revelou à nação lá da Índia? Não. A quem ele se revelou de fato? Dizendo assim, eu sou o teu Deus, que tirei vocês da terra do Egito. É o Israel. Tá? Israel é o povo de Deus. Eles perderam essa filiação? Vocês acham que eles perderam essa filiação? Não, eles não perderam essa filiação. Porque a aliança que Deus fez com Abraão é eterna. Ela é inquebrável. Ela é inquebrável. E aí a gente entra nesse paradoxo agora. O mundo, diz Jesus que o mundo é o quê? O mundo está na onde? Quem governa o mundo? No maligno. Quem é o governante do mundo? Não. Nesse sentido humano, é o diabo. Concordam? O mundo está debaixo da ordem do governo de Deus, no sentido assim, moral, ético e espiritual? Não. As leis que o mundo tem, né, estão cada dia mais arrancando os conceitos bíblicos, né, conceitos cristãos das leis, tendendo a apagar tudo isso. Amados, casamento monogâmico, homem e mulher, tudo que você pode pensar assim com respeito à moralidade que nós temos hoje, são conceitos judeu-cristão. É conceito judeu-cristão. Não é o conceito humano. Não é o conceito do governo humano. Todo esse traço que nós estamos vendo hoje, são traços da cultura judaica cristã. Ok? Tudo isso é influência nossa. Tudo isso é influência nossa. E nós estamos vivendo a era agora pós-cristã, onde todos esses preceitos judaicos cristãos estão sendo extirpados das culturas. Por isso você está vendo assim que casamento monogâmico, isso não existe mais. Só falta um canetaço no Brasil para acabar com isso. Porque, né,
de maneira assim ilegal, de maneira informal, já está acontecendo muito casamentos poligâmicos, casamento de toda quanto é espécie. Gênero, homem e mulher, nós estamos vendo a questão da questão homofóbica. Tirando tudo isso para que as pessoas tenham liberdade de escolher a direção sexual que ele quer. E assim vai por diante. Logo, agora você pensa em Israel, vivendo uma cultura monogâmica, uma cultura teocêntrica, uma cultura na qual Deus é o Senhor, na qual Deus é aquele que governa suas vidas, os seus valores morais, seus valores éticos, seus valores espirituais estão baseados em Deus. Diferente dos outros povos. Qual é a reação dos povos contra Israel? De amizade? Como que eu vou fazer negócio com o judeu Jaime? Vou colocar aqui, o judeu Jaime? Eu sendo um inimigo assim, ô Jaime, vamos fazer uma falcatrua aqui? O Jaime falou assim, que falcatrua, rapaz? Eu sirvo a Deus. Aí eu falei assim, tá bom. Eu vou amar o Jaime? Eu não vou amar o Jaime, eu vou começar a perseguir o Jaime. Eu vou começar a cancelar ele nas redes sociais. Eu vou começar a fazer a perseguição em todo quanto é meio, porque o Jaime não pensa como eu. O Jaime não pensa como eu. E porque ele não pensa como eu, ele é meu inimigo. Isso era Israel. E nós cristãos? Então a história de Neemias tem a ver com a gente. A história de Neemias, apesar de ser um livro que foi escrito há 2.500 anos atrás, tem a ver comigo e com você. Porque quem que é o povo de Deus na nossa mentalidade cristã hoje? Quem que é o povo de Deus? Nós, cristãos. Né? Nós cristãos. Nós cristãos continuamos carregando esse estigma de ser povo de Deus. Nós continuamos a mesma trajetória de Israel, que não perdeu essa aliança. E nós continuamos dando continuidade a essa verdade. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E os inimigos estão à nossa volta? Principalmente aqui em Pelotas, né? Muito patente isso, é muito claro isso aqui, né? Basta você chegar nas encruzilhadas da vida. Basta você chegar nas encruzilhadas da vida. Você acha que as pessoas amam você? Você acha que as pessoas olham a você com bons olhos? Você está enganado. Você está enganado. Porque você carrega uma marca que é diferente deles. E por causa dessa marca que você carrega, você é maldito para eles. A marca de Jesus em nós nos torna maldito para o mundo, irmãos. Não confunda as coisas. Não seja ingênuo no mundo. Não seja ingênuo no mundo. O mundo te odeia. Nós fomos jogados no meio de lobos. Nós fomos jogados no meio de lobos, sedentos para nos devorar e nos destruir. Ok, queridos? Não seja ingênuo. Não seja ingênuo. Neemias, diante da realidade que ele está vendo, ele olha a situação histórica, ele olha para a situação da vizinhança de Israel, e ele sabe que a sua nação ainda está debaixo de grande perigo, mas de enorme perigo. Enorme perigo. Por quê? Só para você entender, Jerusalém, querido, fica uma montanha. Fica numa montanha. Para você conseguir entrar em Jerusalém, você tem uma barreira natural que é a montanha, para chegar até lá, e você tem uma barreira que é as muralhas de Jerusalém. Você tem as barreiras da muralha de Jerusalém. E você tem portões fortíssimos que impedem a chegada das pessoas até lá. O povo de Israel entrou na terra de Canaã, conquistou a terra de Canaã. Sabe quando Jerusalém foi conquistada? Sabe quando Jerusalém foi conquistada? Somente na época de Davi. Somente na época de Davi que conseguiu conquistar Jerusalém. Ele ficou todo o período de Josué até Davi vivendo absolutamente separada de Judá e de Israel. Ninguém tinha forças para dominar Jerusalém. Ninguém conseguia penetrar em Jerusalém. Olha o período de Josué até Davi.
Sabe quantos anos foi isso? Quase 1000 anos. Quase 1000 anos. Ela ficou absolutamente sendo soberana sobre a sua região. E Davi consegue romper essas muralhas. E Davi consegue conquistar Jerusalém. Qual era o temor das nações? Jerusalém não pode ser reconstruída, porque se Jerusalém for reconstruída, nós não vamos conquistar mais essa região. Eles vão se tornar um governo independente. Eles vão se tornar soberanos. Noemias está vendo todos os seus inimigos em volta. Ele pergunta para Anani, Anani, como está a nossa cidade? Pois é, as muralhas ainda no chão. Ou seja, as muralhas representam não somente segurança, mas significa soberania, independência, libertação. Enquanto as muralhas estiverem caídas, nosso povo ainda está subjugado. Nosso povo está subjugado. A gente vamos fazer uma alegoria. Vamos fazer uma alegoria espiritual. Lá em 2 Pedro, que fala assim para a gente, que o nosso inimigo está em nosso derredor, pronto a nos atacar e pronto a nos derrubar. Você já se colocou nesse lugar onde Pedro está falando? Você está dentro de uma fortaleza e o inimigo está em volta sua, esperando uma oportunidade para derrubar você, esperando uma oportunidade para fazer com que você seja destruído. O que pode derrubar essas muralhas? Biblicamente. Pecado. Pecado praticado ou não confessado? Entenda. O pecado em si faz uma fissura na barreira espiritual sua. Mas se você não se arrepender e não confessar, você acabou de abrir um buraco na tua fortaleza. Você acabou de abrir uma brecha também de um bonde no muro espiritual da sua vida. Ok? Então, o que Neemias está dizendo é, você quer ter uma vida de maneira sustentável, independente do mundo, uma vida que possa gerar no seu coração alegria diante de Deus? Cuide da sua fortaleza. Restaure a sua fortaleza. Restaure os seus muros. Restaure os seus muros. Uma vida de santidade. Uma vida de busca ao Senhor, de comunhão com o Senhor. Tá? Essa é uma maneira alegórica de a gente olhar esse texto e aplicar para a nossa vida. Tá bom, queridos? Vamos para o propósito. Propósito desse livro. Qual que é a preocupação de Neemias? Olha só no finalzinho da página 9 da nossa apostila. O livro de Neemias revela grande preocupação com a restauração adequada da soberania de Deus sobre Israel, de acordo com as formas cultuais e estipulações legais das alianças anteriores. Vamos lá. Nós já falamos sobre essa preocupação dele restaurar os muros. Mas essa restauração dos muros, né, essa restauração, por que ele está procurando? Por que ele está preocupado com isso? Porque através disso, ele quer mostrar a soberania de Deus sobre a sua nação, dando à sua nação essa segurança e esse isolamento das culturas de fora. Dessas culturas de fora. Não deixando que essas culturas influenciem as pessoas que estão dentro do muro negativamente. Ok? Não é isso que Paulo fala lá em Romanos 12? Nós oramos a Deus, como ele diz, seja um culto racional, mas seja como? Como que a gente tem como que Deus, o que Deus está esperando de nós lá em Romanos 12? Um culto racional, mas um culto na qual nossa mente seja transformada. Transformada. Para que nós não nos adequemos ao mundo e à sua cultura, mas que nós preservemos os princípios que Deus traz na sua palavra para nós. O crente secular é aquele crente que diz que é crente, mas deixa-se ser moldado pelos princípios trazidos pelo mundo, que são contrários aos princípios de Deus.
Esse é o crente secular. Então, reconstruir a nossa vida espiritual, necessariamente precisa haver uma transformação também na nossa maneira de pensar. Precisa haver uma transformação também na maneira que nós vemos o mundo e deixemos que Deus fale ao nosso coração por meio da sua palavra. O texto traz algumas importantes demonstrações, queridos. A vida devocional de Neemias. Você tem o capítulo 1, versículo 4 ao versículo 11, a primeira oração de Neemias. Você tem o capítulo 9, a segunda oração de Neemias, agora a oração pela nação, pedindo perdão a Deus de maneira nacional. Você tem o capítulo 7, né, Neemias se esforçando, né, como copeiro, né, para trazer essa vida espiritual para o seu povo. Capítulo 12, novamente Neemias ora, pedindo que Deus então mostre detalhadamente os músicos, os levitas, para restaurar a vida religiosa da nação de Israel. E aí então entra o desejo de Neemias. Ao reconstruir os muros de Jerusalém, o templo já está construído, o templo já está restaurado. Mas o que precisa ser restaurado? Mas atrás dos muros tem o que tem por trás deles? A gente tem a igreja nossa aqui, né? Tem os presbíteros, tem os oficiais, tem os líderes de ministérios, tem o Ministério do Louvor, o Ministério da Escola Dominical, Pepel Kids. O que está por trás disso tudo? Um governo. Mas tudo isso não está voltado para uma adoração? Todos os ministérios estão apontando para buscar uma adoração a Deus? Todos no trabalho para que a igreja possa adorar a Deus? Toda essa máquina que a gente tem na igreja, todo esse envolvimento das pessoas, tem só um objetivo. Só tem um objetivo. Levar as pessoas a adorar a Deus. Esse é o foco, esse é o objetivo de todos os ministérios. Levar as pessoas verdadeiramente a adorar a Deus. Então, a reconstrução dos muros de Jerusalém, já que o templo já está reconstruído, é trazer a consciência nacional de Jerusalém e de Judá, essa importância que Esdras já estava falando. Para nós adorarmos a Deus, estamos preocupados em reconstruir a casa de Deus, mas também a vida espiritual de cada um. E então ele coloca a palavra de Deus como base, como pilar, para que essa vida espiritual possa ser construída de maneira adequada e aceitável diante do Senhor. E agora vem Neemias, reforçando tudo o que Esdras está fazendo, reforçando todo esse avivamento que Esdras está fazendo, e dá continuidade a esse movimento de avivamento. Queridos, a igreja brasileira precisa de um reavivamento espiritual? Nós precisamos de reavivamento espiritual? Por quê? Por quê? Por que nós precisamos de reavivamento espiritual? Então, vamos agora piorar um pouquinho. O que te leva à consciência que você precisa de um reavivamento espiritual? Pensa assim, pensa numa churrasqueira. Estamos num lugar bom, né? O Rio Grande do Sul é bom para isso. Pensa, você tacou fogo na churrasqueira. Paulista, taca fogo na churrasqueira, tá aquela labareda, e a gente pega a carne e coloca dentro. Bem louco, né? Bem louco paulista, bem louco, bem retardado. Nós somos bem retardados. Pá! Queima toda a carne por fora e a carne por dentro tá bem crua ainda. Quem gosta de carne assim tá bom, mas no mais não. E aí você pega todo aquele gás podre do carvão, você pega todo aquele negócio ruim. Aqui no Rio Grande do Sul você pega, taca fogo, senta lá, toma chimarrão. A primeira vez que fui no churrasco gaúcho eu fiquei desesperado. Aquele fogo, e aí, e fala, e aí? Calma, pastor. Aí aquele negócio baixou, acabou o fogo, né? Acabou o fogo, aí o cidadão foi lá com a costelona também de um bonde lá, colocou lá em cima, sentou e foi tomar chimarrão. Falei, eita, nós, estamos lascados hoje. E o cara deu lá 1 hora, virou, foque. E aquele foguinho ali, né? Falei, aquele foguinho ali, né? Que coisa michuruca, né? Vamos lá, né? 2 horas, o cara pegou, arruma a mesa, tá pronto. Falei, eita, nós, agora vai.
Aí na hora que eu sentei para comer a carne, eu falei assim, pá. Aí entendi que nós não sabemos, Paulista não sabe fazer carne, não sabe fazer churrasco. Eu falei assim, não. Esquece, Paulista não sabe fazer churrasco. E aí depois a brasa vai ali, tá ali. Você sente o calor dela. Mas daqui a pouco ela vai indo, acabou a carne, acabou tudo. Ela vai indo, mesmo que elas estejam todas juntas, ela vai se apagando. E às vezes ela vai apagando e fica aqueles gravetinhos, né? Fica aqueles carvãozinhos ali. Você sente um pouquinho o calor dele, mas ele não tem mais aquela força para queimar uma carne. A vida espiritual é assim. A vida espiritual é assim. Ela começa no fogo, cheio do Espírito. Você se converteu. Deus, igreja, toda hora, leitura bíblica, oração. Pá, você é o cara 10, você é o crente 10. Está na rua evangelizando igual um louco. Passa um ano, você chega numa igreja, as pessoas todas sentadas, acomodadas. Vamos evangelizar? Ah, hoje não. Vamos reunião de jovens? Ah, hoje não. Vamos reunião de oração? Ah, hoje não. Vamos ler escola dominical? Ah, hoje não. Aí aquele cara estava cheio de fogo, vai também apagando o fogo. Igual os outros que apagaram o fogo. Aí então a gente diz assim, precisamos de reavivamento. Aí você olha para a igreja de Laodiceia e Jesus fala assim, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Como não entender que a igreja precisa de reavivamento? E reavivamento, querido, não é um movimento que precisa necessariamente haver grandes prodígios. Isso é um engano. Isso é um grande engano. Pessoas buscando grande reavivamento com sinais e maravilhas. Gente, isso é besteira. Isso é besteira. Isso é modismo. Reavivamento, vida espiritual realmente reavivada, é quando cada cristão leva a sério a sua vida com Deus. Em casa, orando, lendo, participando dos trabalhos, e se envolvendo com as coisas do reino, se interessando pelas coisas da igreja verdadeiramente. Se doando para as coisas da igreja verdadeiramente. Não estou falando da igreja presbiteriana ou igreja batista, qualquer igreja. Não estou falando disso. Estou falando da igreja de Cristo. Eu estou falando do reino de Deus. Ageu vai falar assim, não chegou a hora de vocês estarem preocupados com a casa de vocês. Neemias traz para nós essa centralidade, junto com Esdras, trazendo a nossa consciência. Se Deus não for de fato a primeira coisa na nossa vida, nós estamos caminhando no caminho de fracasso. Ainda estamos fracassados, apesar de estar em Jerusalém, apesar de estar dentro do templo de Jerusalém. A nossa vida ainda está um fracasso. Neemias nasceu no exílio. Olha só, Neemias nasceu no exílio. Ele não viveu ao auge, áureo das pessoas em Jerusalém cultuando a Deus. Ele não viveu isso. Ele não teve essa experiência que eles tiveram lá. Como que é essa vida desse cara no exílio? Um homem temente a Deus. Um homem que colocava Deus em primeiro lugar. Colocava em oração para buscar a direção de Deus para a sua vida. Senhor, o que eu faço? Como devo fazer? O que o Senhor quer de mim? Olha só, a maneira como Neemias mostra a vida dele, e é relatado aqui nesse breve relato dele, nos mostra um homem realmente que amava a Deus acima de todas as coisas. Ele era um copeiro do rei. Há uma suposição, por ser um copeiro, ele tem que ser eunuco. Para servir o rei, ele tem que ser eunuco. Sabe o que é eunuco? Castrado. Ou naturalmente, pode ser castrado de maneira mecânica, forçosamente, ou naturalmente. Isso não quer dizer que eunuco seja um homossexual, não é nada disso, queridos. Não é nada disso.
É uma pessoa que não tinha, o eunuco é natural, uma pessoa que não tem atração pela outra pessoa. Seja homem ou mulher. Ele diz assim, eu vou viver minha vida dessa forma. Eu não preciso me envolver com nada para ser feliz. Eu vou ser assim. Ele não é uma pessoa que esteja ativamente, né, envolvido com a sua prática sexual em algum ponto. Mas é uma pessoa neutra. Uma pessoa neutra sexualmente. Não tem dependência nem para um lado, nem para outro. Se ele tem, ele não vai colocar isso em prática. E vai ficar servindo a Deus. Entendam? O fato de eu e você ter uma disposição a algum tipo dessa coisa, não faz de você ser um pecador. Entenda. Entenda isso, por favor. Eu e você temos muitas disposições. Pode ser para roubo, pode ser para ganância, pode ser para adultério, pode ser alimentando pensamentos de morte, de destruição. A gente tem muitas coisas má dentro de nós por causa do pecado. Mas necessariamente não faz de você desejo de matar alguém, faz de você um assassino. Entendeu? Não faz de você uma pessoa que tem desejo de adulterar, ser um adúltero. Entenda isso. Entenda isso. Você só vai ser considerado um assassino se você matar alguém. Você só vai ser declarado um ladrão se você roubar alguém. Você só pode ser dito que você é homossexual se você for homossexual. Na prática. Entenda. Ok, queridos? Tranquilos? Isso, as nossas vocações, os nossos desejos internos, corrompidos pelo pecado, é por causa do pecado natural, que veio como herança de Adão para nós. Ok? Tranquilos? Neemias é um eunuco. Em nada diminui diante de Deus. Em nada é diminuído por diante de Deus. Assim como foi Daniel. Assim como foi Zedraque, Mesaque e Abednego. Esses homens eram eunucos. Porque eles serviram a corte do rei. Ok? Tranquilos? E esse homem, com a sua influência, era amado do Senhor. E Deus amava ele. E Deus usou ele. Então, queridos, vamos libertar nossa mente de alguns preconceitos, algumas coisas que muitas vezes a gente carrega na nossa vida, queridos. Tá bom, queridos? Não sou a favor do homossexualismo, não entendam isso, mas a gente tem que entender, ter maturidade para nós sabermos dessas coisas. Ok? Tranquilos? Ok. Como foi a estratégia de Neemias? Vamos lá. Divisões do livro. O livro ele tem duas partes. Capítulo de 1 a 7, que lida, né, da reconstrução de Jerusalém, com a cidade de Deus. E o capítulo 8 a 13 lida com a restauração de Israel como comunidade adoradora de Deus. Olha que legal. Vamos lá. Vamos ao capítulo 8, para a gente ver essa diferença. Vamos fazer nessa linha aqui, queridos. Capítulo 8. Finalzinho do capítulo 7. Vamos lá, finalzinho do capítulo 7. Você tem aí, Neemias estabelece guardas em Jerusalém. Relação, né, ele faz uma relação das pessoas que voltaram a Jerusalém. E aí você tem no finalzinho. Alguns dos cabeças das famílias contribuíram para a obra. O governador deu para o tesouro em ouro 1000 dáricos, 50 bacias e 530 vestes de sacerdotes. Alguns mais de cabeças da família deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 dáricos e em prata 2.200 arratéis. O que deu o restante, o povo foi em ouro 20.000 dáricos e 2.000 arratéis de prata, 67 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo e todo Israel habitavam nas suas cidades. O final do capítulo 7 mostra o que para a gente? Final do capítulo 7, o que está mostrando para a gente? O muro já acabou? O muro já acabou. O que ele está falando agora? Para quê? Não. Olha lá. Para quem? As roupas é de quem? Para quem que é as roupas? Sacerdotes. Todas as ofertas agora que foram levantadas, são levantadas para quê?
manutenção de quem? Dos sacerdotes e dos levitas. Todo esse dinheiro foi voltado agora para a manutenção dos sacerdotes e levitas que vão ser restaurados aos seus postos. A vida litúrgica, a vida da adoração de Israel, do templo, estava centrada em quem? Quem comanda isso? Davi deu as ordens, Davi estabeleceu. Mas quem que conduz a vida espiritual de Israel? É o rei? Sacerdote. Ou seja, Neemias agora restaura o meio litúrgico. E atrás desse meio litúrgico está restaurando o quê? A vida de adoração de Israel. Quando foi restabelecido os sacerdotes, o povo olhou assim, nossa! Os sacerdotes foram recolocados nos seus lugares. Os levitas foram trazidos novamente para compor as músicas e cantar ao nosso Deus. Os porteiros, né, toda a turma do templo estava restaurado. Hoje, no Novo Testamento, nós temos o sacerdócio universal, né? Mas tem a ver com a nossa vida espiritual pessoal. Nós somos sacerdotes diante de Deus porque nós podemos buscar ao Senhor nossa casa, louvá-lo, bendizê-lo. Mas na comunidade da fé, como que funciona isso? Como que funciona isso na comunidade da fé? Vamos dizer, na Igreja Presbiteriana do Brasil. Na Igreja Batista. Na Assembleia de Deus. Nas comunidades. Tem o pastor dirigente lá, o chefe lá, né? Tem o pastor que é o presidente, o pastor presidente. Dessa construção da vida litúrgica, as igrejas instituídas também seguem esses modelos que foram trazidos pela palavra de Deus, baseado no templo de Jerusalém. Tá? Todos os sistemas hierárquicos de governo da igreja são baseados no judaísmo. Tá? Nossos sistemas são baseados no judaísmo. Quem começou toda essa herança, né, foram os judeus, mas quando a igreja se tornou cristã, foram os primeiros cristãos, os apóstolos, que continuaram essa... Por quê? Qual o modelo que eles têm de igreja? Judaico, aí. Modelo judaico. A igreja, ela foi indo. Aí lá em 1545, há a divisão, há a ruptura, há o protestantismo, mas o protestantismo trouxe alguma coisa diferente na vida litúrgica da igreja? Não. Continua o mesmo sistema. Sacerdote, presbíteros, diáconos e tudo mais. Toda essa hierarquia continuou também no protestantismo. Nas comunidades, ainda que às vezes não tenha essa nomenclatura, mas continua seguindo mesmo padrão. Continua seguindo o mesmo padrão. Por que a gente precisa de ministro de louvor? Por que a gente precisa da equipe de louvor? A gente pode entrar nessa história depois. Mas, queridos, essa preocupação é natural. Quando você chegar numa igreja, você chega numa igreja presbiteriana. Aí você senta no banco, aí não tem ninguém lá para louvor. Eu falei, eita, nós. A igreja não tem louvor, eita. Mas como que a gente vai louvar a Deus? Como que a gente vai louvar a Deus? Como que a gente vai adorar a Deus? Você vê que a gente precisa de uma referência. Nós poderíamos cantar nosso Deus? Nós podíamos começar a cantar aqui. No início que eu cheguei aqui, o São Paulo um dia aqui, começou a cantar. Falei, todo mundo foi atrás dele. Uau! Uma reunião de oração. Gostoso, bom, agradável. Mas necessariamente a gente precisa de uma referência, de condução. A gente precisa disso, a Igreja de Cristo precisa disso. Ok, queridos? Então, o que Neemias está fazendo é trazer essa reestruturação e esse reavivamento no coração daquele povo. Lembra, Neemias não viveu isso. Neemias não experimentou, mas ele está seguindo a Escritura. Ele está seguindo as Escrituras. Ele está seguindo as Escrituras. E o povo está alegre e feliz. A ideologia, né? Vamos pensar assim. Qual que é a teologia do livro? Qual que é a teologia do livro? Se a gente olhar para esse livro, se você ler ele, qual é a mensagem teológica? Qual é a mensagem de Deus para nós? Qual que é a mensagem de Deus para nós, queridos?
Se a gente olhar esse livro, e a gente precisa ter essa intenção. Teologia significa estudo de Deus. Tá? Teologia significa isso, estudo de Deus. Como que nós vamos ver Deus e o propósito de Deus através desse livro? Qual é o conceito teológico que nós temos por trás desse livro? Qual é o conceito que Deus tem para nós através da mensagem desse livro? Você tem 3 capítulos, 3 momentos da vida de Neemias que mostram ele em oração. Você tem a preocupação de Neemias de reestruturar os muros de Jerusalém como proteção e como uma maneira de não se influenciar com as coisas do mundo. E você tem uma outra visão que é a reestruturação da vida de adoração de Deus, do povo de Deus, mediante a esta ordem trazida pela palavra do Senhor. O que esses momentos estão trazendo para nós? Vida com Deus, centrada onde? Na palavra. O conceito teológico desse livro é: a vida centrada em Deus está ligada à palavra dele. Não tem como eu e você sermos verdadeiros adoradores se a nossa vida não está em conformidade com a palavra do Senhor. Entenderam, queridos? Não há como haver harmonia entre a vida do cristão fora dos conceitos da palavra. Por quê? Por quê, querido? O que mais? Vai, Nico. O que a palavra de Deus é? O que a palavra de Deus é? É a nossa... Hã? O que ela é? Ela é Deus. Ela manifesta, ela revela a mente de Deus. A palavra revela quem é Deus. Não só no seu poder, não só na sua soberania, mas o caráter de Deus. E por isso que o caráter que mostra a palavra que Deus é. O que Deus é revelado na palavra? Ele é? 3 vezes ele fala: eu sou santo, santo. E ele faz o que ele fala para a gente ser? Por quê? Entenderam? Só podemos adorar a Deus se a nossa vida de santidade está em conformidade com o Senhor. Porque a vontade dele é que nós sejamos como ele. Fora isso, nós não podemos adorar a Deus. Nós não podemos adorar a ele. Porque nós não temos identificação nenhuma com ele. E ele não vê em nós nenhuma identificação dele em nós. Então a nossa adoração é rejeitada por ele. Mas ela é aceita quando a nossa vida está em conformidade com ele. Não estou dizendo que a gente é puro, não estou dizendo que a gente é santo, não estou dizendo que a gente é perfeito. Mas o sangue de Cristo nos torna aceitáveis à presença dele. Mas também nós temos que ter a nossa participação. É outra parte do livro. É outra parte do livro para a gente terminar. Ah, Senhor, aviva a igreja, aviva Jerusalém, aviva, 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 aviva. E o povo ficou lá em Jerusalém, aviva, 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 aviva. Vem Esdras e pá! Depois a gente vai em Ageu, a gente vai lá ler o livro de Ageu e Zacarias. Quando você for ler Esdras, Neemias, como se fosse você sentar para ler, estudar, por favor, leia junto com esses homens. Ageu, Zacarias e Malaquias, porque são profetas no mesmo período de Esdras e Neemias. Está tudo no mesmo pacote. Está tudo no mesmo pacote. Tá tudo dentro do pacote. Você tem que ler esses 5 livros juntos. Você tem que ler esses 5 livros juntos. Tá ok? E o povo ficou lá, esperando, 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 esperando e esperando. Aí chega Neemias. Desce do cavalo, olha a situação. O livro é maravilhoso porque ele diz assim: eu não falei nada para ninguém. Ele pega os seus amigos que ele levou junto e vai passear em Jerusalém. Sai de madrugada e anda toda a muralha de Jerusalém. Passeando daquele, né? Vamos fazer assim, né? Marcou o território espiritual, né? Andou tudo aquele terreno. Voltou e disse: tenho muito serviço pela frente.
Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa para ser feita. Aí ele convoca as pessoas da cidade. E os primeiros que ele convoca é os reis, é os ricos. Escuta, o que está acontecendo aqui? Por que isso aqui está derrubado? Porque a gente não sei nem bom fazer. Pois é. Está na hora de levantar esse negócio. E ele trabalha a cabeça das pessoas e os líderes começam a reconstrução. Aí ele vai para um segundo grupo. Chega para os sacerdotes. O que vocês estão fazendo aqui? Estamos aqui esperando. Então, vamos reconstruir o muro. E os sacerdotes vão reconstruir o muro. Chega para o terceiro grupo. E o que vocês estão fazendo? Não tem nada para fazer, não tem comida, não tem nada. Vai reconstruir o muro. Ele pega esses 3 grupos e leva eles à reconstrução do templo. E é bacana porque quando começa o Sambalate, Tobias, que queria minar as coisas, ele diz assim, trabalhe cada um na reconstrução do muro na frente da tua casa. Aí as pessoas pegam a espada, vão trabalhar, reconstruir o muro na frente da casa dele. Na frente da casa dele. Se você cuida da sua casa e da sua vizinhança, então você está no caminho certo. Você está no caminho bom. Sabe o que o livro nos ensina, queridos? Deus quer reavivar sim, mas tem a nossa participação sim. Se não haver a nossa participação de colocar a mão na massa, você vai ficar só um crente que a gente diz gnóstico. Um crente gnóstico. Espera as coisas acontecerem de maneira espiritual, revelações espirituais, fenômenos espirituais, e o prático está na tua frente e você não faz. E o prático está na tua frente e você não faz. Orar, ler. Fazer. Bacana a palavra oração, porque é a junção de 2 palavras, né? Orar com ação. Não adianta você só orar a Deus e esperar as coisas acontecerem. Deus quer que você ore. Deus colaborará com você. A nossa responsabilidade é colocar a mão na massa. É colocar a mão na massa. Você quer uma igreja avivada? Comece você. Você quer um movimento de avivamento na igreja? Comece por você. Não adianta você cobrar as pessoas se você não faz. Comece você a orar. Comece você a jejuar. Comece você a ler. Comece você vindo à igreja. Comece você sendo participante da igreja. Comece você a ser uma pessoa ativa na igreja. Aí as coisas acontecem. Aí as coisas acontecem. O livro termina de maneira fantástica. Olha lá para o final do livro. Vamos lá para o final do livro. Vamos lá para o finalzinho do livro. O que diz aí o final do livro? Capítulo 13. Aí tem vai entrar a questão da condenação do casamento misto, né? Neemias vai agora fundamentar aquela forma que Esdras começou, com respeito ao casamento misto, as pessoas separaram, mandaram as estrangeiras embora. Esse problema ainda continua o tempo de Neemias, que foi 26 anos depois. Depois que Esdras faz aquela reforma, 26 anos depois, Neemias ainda encontra o mesmo problema ainda em Jerusalém. 26 anos depois ainda está o problema. E Neemias fala assim, chega, acabou, ponto final nesse negócio. 26 anos que começaram a reforma e continua essa lenga-lenga ainda? Peraí, vamos parar com essa brincadeira. E então ele acaba esse ponto final. E no final do versículo 30, como que ele termina o livro? Limpei-os, pois, de toda estrangeirice e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um do seu mistério. Como também o fornecimento de lenhas em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E ele termina o livro dizendo assim, bom, tudo aquilo que era necessário que eu fizesse, tudo aquilo que Deus disse para eu fazer, eu fiz. Reconstruí o muro de Jerusalém, reconstruí a vida espiritual de Jerusalém, constituindo os sacerdotes e todo o serviço litúrgico,
repartiu as coisas, fez essa reforma, né, terminou a reforma de Esdras, e ele diz assim agora, bom, é vida que continua. É vida que continua. É vida que segue. É vida que segue. Aí, se você pegar o livro, você vai ver que 3 vezes ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim, que eu fiz para o Senhor. Bacana essa frase dele. Ele diz assim, olha, eu fiz tudo em obediência ao Senhor. Lembra-te de mim. Lembra-te de mim. Então, queridos, quando... Né, que diz? Paulo disse uma coisa bacana para a gente, porque ele diz assim para nós, que nosso trabalho no Senhor não é em... Tudo aquilo que você está fazendo para o Senhor, aqui nessa terra, Deus está registrando. Deus está guardando. E Deus vai te recompensar na eternidade. O contrário também é verdadeiro. Se você não fizer nada, não espera receber nada do Senhor no futuro. Nós não somos gananciosos. Nós fazemos por gratidão e alegria. Fazemos por obediência. Mas, amados, às vezes o trabalho, né, fazer as coisas para o Senhor pode ser desanimador. Às vezes pode ser alguma coisa que traga muito constrangimento, decepção para você. Mas se você tem o coração voltado para que as coisas do Senhor sejam realizadas, se você tem um comprometimento com o reino, e você está fazendo por causa do reino, tenha certeza que Deus está levando isso em conta. Isso não vai ser levado, não vai ser desprezado pelo Senhor. Isso não vai ser desprezado pelo Senhor. Deus está registrando e te recompensará naquilo que você fez para o Senhor. Amém, queridos? Então o livro de Neemias termina assim de uma maneira assim, bem assim, parecido a Atos, né? Parece Atos, parece que a história continua. É da ideia dessa continuidade. E é isso mesmo. É isso mesmo. A vida espiritual é contínua. É contínua. Ela não é estanque. Ela não é coisas pontuais. A minha vida de avivamento, a minha vida de avivamento e a sua vida de avivamento, queridos, não é um momento na sua história. Ela não é um momento na sua história. Avivamento é uma coisa que deve ser dado como continuidade na nossa história. É para que nós sejamos cada dia mais cheios do Espírito Santo. E é isso que na linguagem pentecostal é. Vida avivada é uma vida cheia do Espírito Santo. Se você deseja uma vida cheia do Espírito Santo, você está buscando um avivamento pessoal para a sua vida. Você está verdadeiramente querendo viver com Deus, colocar Deus acima de tudo na sua vida. Esse é o verdadeiro sentido de avivamento. Que quando cada um de nós temos o desejo de andar com Deus de verdade. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Pergunta rapidinho? Não. Ok, amados. Semana que vem é o livro de Esther. Semana que vem é o livro de Esther. É bacana. Leia ele, né? Leia ele antes de você vir. Leia a tua apostila antes de você vir para o estudo, né? Para que você tire as suas dúvidas, né? Então, esse é o momento para a apostila, né? Você lê previamente, para chegar aqui depois a gente debater, a gente conversar sobre o texto. O texto é rapidinho, é um livro curto, né? Que você pode ler essa história aí, rapidinha. E ela é enriquecedora para todos nós. Assim como é Esdras, como é Neemias, como são todos os livros da Bíblia. Bom, queridos, que o Senhor nos ajude e nos dê cada dia mais disposição de andarmos com Ele. Amém, queridos? Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque a história de Neemias ficou registrada na Tua palavra, pela Tua vontade, pela Tua proteção, chegando até nós, ó Deus, para o conhecimento dessas verdades, de histórias que no passado, ó Deus, serviu para, ó Deus, para a exortação do Teu povo, para o consolo do Teu povo, para o ânimo do Teu povo. Mas essas histórias, ó Deus, não ficaram só no passado. Ela ainda, ó Deus, continua falando ao nosso coração. Por isso, ó Pai, nós te louvamos, porque a Tua palavra é contemporânea. A Tua palavra, ó Deus, traz a nós, ó Deus, a consciência da realidade. E que nós possamos, ó Pai, na graça e no poder do Teu Espírito, buscarmos uma vida, ó Pai, cada dia mais cheia do Teu Espírito. Para que possamos, ó Pai, não deixar que a brasa seja, ó Deus, abafada e seja esfriada em nós. Porque queremos viver uma vida, ó Pai, em comunhão contigo. Por isso, ó Pai, ajuda-nos em nossas deficiências.
e ampara-nos, ó Deus, em nossos desejos, para que assim o teu nome seja glorificado em tudo que façamos. E assim oramos, ó Pai, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos, nossos visitantes presentes. Deus abençoe.